E aí, beleza? Tá querendo uma força para produzir teus conteúdos, você quer produzir, mas não sabe como estruturar? Bora que eu tenho aqui coisa para poder te ajudar. E aí, galera, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Fabrício e aqui eu converso sobre estratégia de produção e produção de conteúdo para o marketing digital. Se você está no YouTube, dá aquela força, se inscreve aí, ativa as notificações, dá um like que isso me ajuda. Se você está no Instagram, me assistindo no Instagram, já compartilha esse vídeo com um amigo seu, alguma pessoa que você conhece, que também está iniciando a produção de conteúdo para o marketing digital e está meio perdido em como produzir. Tá? Aqui hoje eu vou mostrar para vocês, vou falar com vocês, dividir com vocês o que eu faço, como eu trabalho, né, para poder estruturar os conteúdos que eu tenho para publicar, tanto os meus, que eu preparo para postar, igual vocês veem, quanto das pessoas que eu oriento, tá? Não é um guia definitivo, eu não sou o dono da verdade, não. Na verdade, eu estou aqui dividindo o que eu faço e que talvez te ajude também, te sirva de alguma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, existe, do meu ponto de vista, 3 grandes formatos de possibilidade de produção de conteúdo para o Instagram. Falando de Instagram, tá? Desculpa. A gente tem a opção de texto, que é você escrever, a opção de imagem e do vídeo, que você junta, né, o audiovisual, né? Cada um desses tem particularidades e variações. Mas tem uma coisa muito bacana, que a gente tem a opção de juntar dois ou mais, né, desses grandes formatos para a produção de conteúdo e variações deles, né, para diversificar a produção, o tipo de conteúdo produzido e postado no teu Instagram. Isso dá opções como carrossel, lives, vídeos raiz, ou o pessoal chama de vídeos longos, conteúdo puro, enfim. Vídeos Nutella, que são os micro conteúdos, ou os nuggets, e imagem mais textos, stories, reels, e aí vai um punhado. Tá? Eu não vou falar com vocês, conversar com vocês hoje sobre todos os formatos, não. Eu vou falar um pouquinho da estruturação de 3 dos que eu julgo que são os mais utilizados e principais para você colocar no feed, lá na rolagem, né? Que é quando tanto aparece na tua home, quando alguém vai lá e clica para poder ver a tua página, né? Quanto no feed de notícias, que vai aparecendo lá nas rolagens, tá? Então vamos lá, vamos começar do meu ponto de vista do mais tranquilo de se fazer para um pouco mais difícil, tá? O primeiro deles é a imagem mais texto. O que é a imagem mais texto? Bem, como o próprio nome já diz, é uma imagem mais um texto. Você posta uma imagem lá e na descrição você coloca um texto. É o formato razoavelmente mais fácil de você fazer, principalmente quando você está começando, ou você tem um pouquinho de vergonha de se expor, né, ou está meio inseguro assim, tudo e tal. Você não vai botar sua cara, você não vai mostrar sua cara igual eu estou mostrando aqui. Então ele é razoavelmente mais fácil, ele não te exige muita parafernália, igual um vídeo que você tem que gravar, botar um suporte, preparar, roteirizar e nada não. Você precisa basicamente de um aplicativo, né? De edição, formatação de imagem e tal, e um pouquinho de criatividade, tá? Mas apesar dele ser razoavelmente mais fácil, não significa que você não deva tentar para algumas coisas. E aqui eu vou chamar a atenção de você para alguns pontos que eu acho legal de você ficar de olho. Primeiro, a imagem em si, né? Como o próprio nome já diz, a imagem mais texto. Então a imagem que você vai colocar, ela tem que servir como se fosse uma capa mesmo, de gancho, de aponte, de chamada de atenção. Ela precisa chamar a atenção da pessoa que está ali, ou no feed, ou na tua home, para ela se interessar naquela imagem ali e ler o seu texto, né? Ler o que você está entregando para ele de conteúdo em formato de texto. Então você pode, utilizando ou um fundo, né, com imagens, com elementos gráficos e tal, ou utilizando uma foto sua, foto de qualquer outra coisa, não tem muito uma receitinha de bolo. O negócio cara, seja criativo. Utilize criatividade, mas compõe a imagem acompanha a montagem da imagem, né,
com fotos e elementos gráficos que tenham relação com aquilo que você vai descrever no texto. Por exemplo, se você vai falar sobre banana, para que você vai colocar a imagem da laranja, né? O ideal é que você coloque a imagem da banana. Então, se você vai colocar uma foto sua até que não tem tanta relação, coloca uma foto que você esteja fazendo uma pose diferente, chamando atenção, para instigar a curiosidade das pessoas. Tá? Junto com essa composição por detrás da imagem, é ideal que você tenha um título ou uma frase de impacto. Né? Se for um título, tem que ser um título que instiga, que causa curiosidade, ou se for uma frase também, que seja uma frase que desperte o interesse das pessoas. Mas independente de você colocar uma frase, se for uma frase, ela deve ser complementada pelo texto. Se for um título, o título ele tem que ter relação com o texto, tá? Só que lembra, o título ele não deve entregar o que você tem lá no texto. Você deve instigar, usar a tua criatividade para produzir um texto ou uma frase que instigue as pessoas a irem lá e lerem, consumirem teu conteúdo, tá? Uma coisa bacana de você fazer, duas coisas legais de você fazer nessa imagem mais texto, que você aproveitar a imagem, primeiro, chamar a atenção, né, induzir as pessoas para que elas leiam a legenda. Então você coloca lá, leia a legenda, leia abaixo, leia o texto, enfim. Tá? E fazer o seu CTA, seja para curtir, seja para compartilhar, não precisa escrever. Eu acho, do meu ponto de vista, se você colocar a setinha daquele de compartilhar, ou a bandeirinha para salvar, ou mesmo o balãozinho de comentário, a pessoa que está ali vai entender o que você está pedindo, tá? E aí, falando do texto em si. Bom, a imagem é uma parte importante para o teu texto, para a tua publicação, mas a chave, o peso maior está em cima do texto, tá? Pode ser que algumas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade para poder fazer texto, porque algumas delas não têm tanta facilidade em desenvolver ideias, né, em escrever, tá? Mas, enfim, é uma opção bem bacana de você ter, e você precisa usar um texto que prenda as pessoas, né? Primeiro, ele tem que conectar com a imagem conectar com o texto conectar com a imagem, tá? Que você evite de falar muita coisa, de desenvolver muitas ideias. Desenvolva uma ideia só, porque fica mais fácil de você andar, digamos assim, né, de você seguir uma linha de raciocínio, você evita de sair desviando, né, e também porque você tem um limite máximo de caracteres na descrição. Se você for produzir e falar de 2, 3, 4 temas, cara, você vai ficar usando a descrição, usando comentário 1, usando comentário 2. Ninguém vai ler. Isso fica uma leitura pesada, fica chato, as pessoas não vão ler e você não vai conseguir entregar o que você precisa. Tá bom? Use uma linguagem tranquila, não vai inventar de achar que você está numa tese de doutorado ou escrevendo artigo científico. Use uma linguagem simples, uma linguagem leve. Aqui você tem um pouco de licença poética, cara. Conversa com as pessoas. Usa perguntas retrógradas, sabe? Usa história. A história é muito, muito bacana para esse tipo de publicação, sabe? Quem é que não gosta de história? Quantas e quantas vezes você não se pegou começando a ler um livro e não parar porque ele tem uma história legal, sabe? Então, história é muito massa para você utilizar numa imagem mais texto. Começa com historinha, conta uma pequena historinha, use bastante exemplos, tá? Porque o exemplo facilita muito o entendimento. Quando a gente está escrevendo, a gente depende muito mais da interpretação da outra pessoa do que a gente está escrevendo em si, do nosso texto, né? Então, quando você utiliza exemplo, você facilita esse entendimento do que você está querendo falar e do que você espera que a pessoa entenda, beleza? Quando você for fazer, né, evita de escrever, de redigir o texto direto no Instagram, direto na descrição. Por quê? Cara, você tem uma telinha desse tamanho, se você pegar um smartphone grande, né, uma telona desse tamanho assim, mas ainda assim é um espaço pequeno, né? Você está lá redigindo, está digitando com seus dedos, mas é fácil para mim fazer, porque eu tenho agilidade, tudo bem, mas quando você está mandando mensagem é uma coisa, quando você está escrevendo um texto muito longo é outra. E às vezes se você erra, você aperta o enter sem querer, e aí você, para corrigir, para editar, é uma encheção de saco, às vezes você demora muito mais tempo. Qual que é a minha dica? Usa ou bloco de notas do seu computador, ou Word,
ou Google Docs. Eu uso o Google Docs porque é muito fácil, muito simples. Eu tenho conta na Google, então escrevo tudo que eu preciso escrever no Docs e eu vou lá, abro no meu celular, copio e colo, pronto, acabou. Está simples, está feito. É muito fácil, é muito rápido, você te permite editar, corrigir, redigir, mudar. Ah, aqui não ficou legal, vou subir essa ideia para cima, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, enfim, sabe? É muito legal de fazer. A imagem mais texto, galera, pode não ser um tipo de conteúdo que dê muita atração, né? A maioria das pessoas, de fato, elas tendem a preferir vídeos, né? Audiovisual. Mas é uma opção legal, porque a gente sempre tem pessoas que gostam de ler, né? E quando você consegue juntar uma imagem provocativa com uma headline ou um texto que seja legal, que provoque, que entregue alguma coisa, e um texto muito bom, que conte uma história legal, que entregue um resultado, um conteúdo de qualidade, você vai ter as pessoas engajando, as pessoas compartilhando, curtindo, comentando. E além do que, você sai da mesmice, né, de só vídeo, só vídeo, só vídeo, você quebra um pouco o padrão da coisa. Então é muito bom, é muito interessante você pensar nessa imagem mais texto, tá? Um segundo formato que a gente tem é o carrossel de imagem. Ele é um formato que te exige um pouquinho mais de trabalho, mais de tempo e mais de paciência, porque ele é mais chatinho de você fazer, tá? Uma formatação que você vai precisar de um programa de criação e edição de imagens. Photoshop, Canva, o programa tem um monte, não tem um perfeito. O perfeito é aquele que você melhor se adequa. Eu hoje utilizo o Canva. Por quê? Porque como eu não trabalho só no computador, eu também trabalho no celular, o Canva para mim é muito legal porque ele conversa muito, sabe? Eu consigo montar uma coisa no celular e continuar no computador, montar no computador e continuar no celular. Eu monto no computador, só pego, abro no celular e baixo e publico. Então, para mim, o Canva é muito prático, tá bom? E esse carrossel, ele é tipo um PDFzinho, você com certeza todo mundo já viu. É quando você tem umas imagens que você vai passando para o lado e ali tem um conteúdo, tá? Ele existe em basicamente dois tipos de formato, que é o 1080 por 1080, que é aquele formato quadradinho, né, normal que todo mundo conhece, e 1080 por 1350, que é um formato um pouco mais retangular, tá? Você pode fazer das duas formas. Você só tem que tomar cuidado na hora de postar, se você fizer no formato de 1080 por 1350, quando você seleciona a imagem, o Instagram ele abre no formato 1080 por 1080. E toda a fotinha, quando você faz, ela tem do lado, se eu não me engano, do lado esquerdo da tela, duas setinhas, né? Que é para você aumentar ou diminuir o zoom. Se você está no formato de 1080 por 1350, você tem que clicar nessa setinha para ela afastar o zoom. Porque senão, se você não afastar, desculpa, ela vai postar no 1080 por 1080 e de repente você pode perder alguma informação útil que você colocou ou acima ou abaixo dessa margem, né? Além dos 1080, tá? Mas vamos lá, desculpa. O layout, como é que deve ser o teu carrossel? Bom, de novo, não tem uma fórmula mágica, né? O que você tem que fazer, assim como na imagem, do imagem mais texto, é usar da tua criatividade e colocar elementos visuais e gráficos que despertem a atenção, né? Porque todos nós, invariavelmente, somos visuais, imagem chama a atenção da gente, é tanto que outdoor fez sucesso durante muito tempo, né? A gente utiliza imagem seja para assistir ou para ver, enfim, né? Nós somos audiovisuais. Mas que tenham, de novo, relação com o que está contido nos teus slides, tá? Se você vai falar de aluguel de carro, para que tu vai botar imagem de casa? Não tem nada a ver, beleza? Então, seja criativo, mas dentro do tema. Lembra o seguinte, você tem um limite máximo, tá? Você tem até no máximo 10 slides para colocar, para entregar o teu conteúdo. Então, cuidado na quantidade de informação que você vai colocar ali, porque de repente pode passar de 10 slides e aí acabou, você perdeu, tá? Legal você colocar instrumentos ou elementos
que induzam a percepção das pessoas de que tem um sequenciamento. Uma setinha para o lado, né, numeração dos slides, colocar lá em cima 1 de 10, 1 de 8, 3 de 5 e assim vai. Você vai numerando sequencialmente para as pessoas perceberem que aquilo ali não é uma coisa, não é uma imagem única. Você tem outras imagens depois dela. Apesar do que o Instagram lhe entrega, né? Ali embaixinho ali, os pontinhos, né? Quantos são, e geralmente aparece a numeração. 1 de 6, 1 de 8. Mas é legal você colocar. Você pode colocar também imagens cortadas, que num slide aparece metade, no outro aparece outro, para dar aquela ideia de continuidade. Beleza? Lembrar de fazer uma capa, né? É ideal que você tenha uma capa, e nessa capa você precisa ter um título, e colocar um slidezinho final com o seu CTA, com o pedido que for mais conveniente para você. Aí eu não vou entrar no mérito, se para você importa mais comentário, coloque comentário. Se importa mais salvamento, coloque salvamento, tá? As informações, o que você deve conter ali dentro? Bom, já falei da capa, né? E a capa precisa ter os mesmos preceitos da imagem mais texto, né? Ela precisa instigar a curiosidade, precisa chamar a atenção das pessoas para consumir os outros conteúdos, né? Ela precisa ser específica, você precisa dizer aí na capa, no título, sobre o que ela fala. Não adianta, assista essas dicas, veja essas dicas, tem 3 dicas para você. De quê? Do quê? O que você está falando? 3 dicas práticas de como configurar o mouse, 3 dicas simples de como configurar seu notebook, enfim, o texto você tem que fazer referência ao que está contido ali. Tá? Uma coisa que eu faço muito, eu acho legal de você fazer, todo slide meu tem sempre uma sub-headline. Tá? Para quê? Para chamar a atenção, eu uso para chamar a atenção para o conteúdo que está ali. Não chegar a colocar só uma headline na capa, né, só a capa com o título e os outros virem só texto com a imagem, não. Eu gosto de colocar sempre uma sub-head, por exemplo, 3 dicas para você configurar o seu mouse, aí você coloca na primeira. Por que configurar a sua sub-headline? Aí você explica brevemente por que configura. Dica 1, configurando os botões, configurando a acessibilidade, enfim, e aí você vai sempre colocando subheads para chamar a atenção das pessoas para ler aquilo dali. Beleza? Quanto ao conteúdo em si, cabe aqui algumas atenções. Não utilize fontes diferentes demais. Utilize 2 fontes no máximo. Usa uma fonte para a tua head e a mesma para subheadlines, né, dos teus slides, e uma segunda fonte para o corpo do texto. Evite muitas fontes, ficar variando, mexendo demais e tal, porque fica tipo história em quadrinhos, não fica legal, polui visualmente. Eu já fiz esse teste, não ficou um resultado bacana, visualmente não fica bom. Você tem que, sim, instigar as pessoas, né, mas de outra forma. Não colocar muitas fontes não é uma alternativa muito legal. Tá? Fica parecendo coxa de retalhos, não dá muito bacana, não. E além das fontes, as cores. Tá? Preferencialmente utilize 2 cores. Se você já tiver uma paleta de cores formada, pegue as 2 principais cores da tua paleta de cores. Se não, vai por cores que você tem afinidade. Né? Utilize para o título, tanto da capa quanto a subhead, uma cor um pouco mais viva, que chame mais atenção. Se você gosta de um azul, use um azul que chame mais atenção, um verde que chame mais atenção, enfim. Então, use isso. E para o corpo do texto, use uma fonte mais neutra, um preto, um branco, tá? E aí, vale uma dica que você pode utilizar alternativamente uma terceira cor. Mas essa terceira cor é legal você usar somente em mais ou menos 5% do seu texto. Quando você vai fazer um aviso, quando você vai dar uma sacada, quando você tem que chamar a atenção para a pessoa de alguma coisa naquele texto, né? Como se fosse um sublinhado, né? Como se fosse um negritado. E você coloca, se seu texto está todo em branco, por exemplo, e tem alguma coisa que você quer chamar a atenção para a pessoa prestar ali, ou quer uma sacada bacana, coloca em vermelho. Ou coloca destacado em vermelho, entendeu? Que aí você vai mesclando e vai sempre deixando a pessoa motivada, instigada e provocada
visualmente pelo conteúdo dali, tá? Evita muito texto, gente. Quando você vai fazer um slide, você tem que lembrar que a pessoa que vai ver aquilo dali vai ver numa tela de celular, né? Então não é a mesma coisa quando você faz no computador, quando a gente vê no computador. Então, se você colocar uma quantidade muito grande de texto, você vai ter que diminuir ele demais para ele caber dentro do teu slide. E aí o que acontece? A pessoa não vai conseguir ler. E ela não vai ler mesmo. Ela vai passar ou nem vai consumir teu conteúdo e ele, o propósito vai se perder, né? Então, procure colocar só o que é importante. Como que você faz isso? Roteiriza. Assim como eu falei para você digitar o teu texto no Google Docs ou no Word, faz a mesma coisa com o teu carrossel. Tudo que você vai, eu quero colocar isso. Então você coloca lá slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 e aí vai escrevendo o que você quer. Viu que ficou grande? Dá uma relida, dá uma mexida, corta uma coisa, corta outra, sintetiza as ideias para que quando você colocar dentro do slide fique num tamanho legal, né? Não dê muita informação, mas que você fale o que precisa ser dito, tá? Não colocar só coisas ao léu, beleza? E lembra de outra coisa também, você vai estar sempre utilizando elementos gráficos, umas fotos, alguma coisa e tudo e tal. Então isso acaba tomando espaço útil do teu slide. Então, sem muito texto, coloca só o que for essencial, tá? O que do meu ponto de vista, é bem bacana você utilizar para fazer um carrossel. Eu acho muito legal quando você faz um checklist, né? Checklist de alguma atividade, quando você vai fazer uma lista de dicas, igual eu falei, 3 dicas para você configurar o seu notebook, ou um passo a passo, né? 10 caminhos para você fazer não sei o que, né? Coisas que podem ser lidas e praticadas, né? Um manual de instrução, digamos assim. É muito legal de você fazer o carrossel. E de onde eu faço? Você pode ou bolar, né? Produzir, ou então tirar de outras ideias, tirar de um histórico que você recebeu, tirar de um outro conteúdo seu, né? Fazer alguma reciclagem. E o terceiro formato que eu vou falar com vocês é o famoso Nutella ou Nugget, microconteúdos, vídeos curtos, que talvez seja o formato de conteúdo mais difundido, mais utilizado no meio digital, que são vídeos de até 59,9 segundos. Todo mundo fala de 1 minuto. Mas eu não tive muito boas experiências com vídeos de 1 minuto, não. Talvez eu tinha tido muito azar, mas não foi nenhuma nem 2 vezes que eu separei vídeos de 1 minuto, redondinho, cravadinho, e ele me jogou para o Instagram. Para o IGTV. Talvez tivesse 1 minuto, 001, alguma coisa assim. Mas esse 0,1 segundo para mim já fez diferença, então fica aqui o meu alerta, né? 59,9 segundos. O que é bacana do Nutella ou do Nugget, né? Esses são vídeos que te permitem, né? Um crescimento muito grande de audiência, de percepção de autoridade, tá? E ele te permite muita mensuração quando a gente fala de tráfego, de impulsionamento, porque ele te permite ver a quantidade de visualização de 25%, quem viu 25% dos seus vídeos, quem viu 50%, quem viu 95%. E isso mostra a retenção do pessoal com os teus conteúdos. Para autoridade, para audiência, para produção, para venda de uma mercadoria, de um produto, de um curso, isso é muito legal para você fazer acompanhamento. Mas esse não é o objetivo nosso de análise aqui, a gente está falando de estrutura, mas é só um parênteses, tá? Mas vamos lá. Layout. Como que deve ou pode ser, né, o seu Nutella visualmente, tá? Basicamente você tem que ter um título, né? Ele precisa ter um título, você pode colocar ele tanto na barra superior, em cima do teu vídeo, né? Quanto você fazer uma capa ou fazer os dois, fazer um mix dos dois, colocar o título mais a capa, ou só o título ou só a capa, tá? Quando você colocar a capa, você pode colocar ali no primeiro frame, que aí ele não vai aparecer durante a exibição do teu vídeo, mas quando você estiver na home, lá na tua página ou no feed, as pessoas vão ver a capazinha lá no início, tá? E o título vai ficar sempre exibido em cima do seu vídeo. E aí você fica à vontade, né? Inicialmente a capa ela vai te dar um pouco mais de trabalho para fazer, porque você tem que ter edição e tal, mas não é alguma coisa que seja assim tão difícil, tá? Mas você tem que ter o título, beleza?
E como a headline ela dá menos trabalho, porque a maioria dos aplicativos que você vai utilizar para edição de vídeo, para formatar e tal, você já consegue colocar textos, e com texto você consegue colocar com rótulo, né, um barramento e tal, então isso fica muito mais fácil para você operacionalizar. Se não tem capa, faz com título, faz só com título lá em cima, né, mas faça, tá? O formato. O formato mais comum dos Nutellas, dos Nuggets, é o formato 1 por 1, que é o 1080 por 1080 que as pessoas mais fazem, e é o formato mais fácil que os aplicativos a maioria já tem pré-programado, tá? Então você pode começar no formato 1 por 1, no 1080 por 1080. Legal de você colocar a barra de progresso, tá? É aquela barrinha que tem embaixo que ela vai andando conforme o vídeo vai encaminhando, né? Eu confesso que eu não sei porquê, mas as pessoas gostam da barra de progresso, elas gostam de saber aonde que ela está no vídeo, porque você não consegue pausar, né? A hora que você dá play no Nutella, no Nugget, ele só para quando termina. Então isso dá uma sensação de que a pessoa está no controle, tá bom? E legenda é uma parada muito importante, porque por incrível que pareça, 60% ou mais das pessoas que utilizam a plataforma do Facebook, Instagram, veem vídeos no mudo. Isso é, então eles precisam da legenda, tá? Mas não sei porquê, mas a legenda é a parte um pouco mais difícil de você fazer, porque você tem que legendar, escrever texto por texto, tem aplicativos, tem sites, tem as paradas gratuitas, mas vai te dar um pouco mais de trabalho, tá? Então, se no início não dá para você colocar legenda, faz sem legenda, entrega. Melhor fazer do que deixar para depois, beleza? Antes da gente entrar no que você deve colocar, o que deve ter dentro do teu nugget, do teu Nutella, eu vou falar de um ponto muito importante, que é a headline, que é o título. Cara, você pode esquecer de tudo que eu falei até agora. Você pode esquecer o formato, você pode esquecer de colocar a barra de progresso, você pode esquecer de colocar a legenda, mas não esquece do título. Não esquece do título, seja lá em cima, seja uma capinha. O cara não tem paciência, não tem saco para fazer capa, beleza, faz lá em cima. Mas vídeo tem que ter título, o Nugget ele tem que ter o título, porque o título é a ferramenta, é o item principal responsável por atrair a audiência, por atrair a atenção, por fazer com que a pessoa clique no teu vídeo, assista o teu vídeo, tá? E o teu título, ele precisa fazer referência do que você está falando no conteúdo, mas ele não tem que entregar o que tem no conteúdo. Uai, como assim? Eu vou te dar um exemplo. Você já assistiu Vingadores? Eu sou fã de Vingadores. E a gente tem o último filme, que é Vingadores Ultimato, né? Que a gente sabe que todo mundo volta, aquela coisa toda, o Thanos perde, a batalha épica no final e tal. Imagine você se ao invés do título Vingadores Ultimato fosse Vingadores, o Retorno de Todos e a Morte de Thanos. Não ia ser bacana, né? Por quê? Porque ele está entregando ouro, está entregando negócio de bandeja. Então, o título ele precisa provocar, despertar a atenção, a curiosidade da pessoa, mexer com algum sentimento, algum instinto, né? Ganância, com medo e tal, mas ele não pode entregar o conteúdo. Ele tem que ter relação com o que está lá, senão cuidado com o título falsa promessa, né? O clickbait, você fazer o título de uma coisa e falar de outra coisa totalmente diferente, isso vai queimar muito o teu filme, não faça isso. Aquela história do Pedrinho Lobo, né? Todo mundo fala, o Pedrinho fala que o lobo está vindo, o lobo nunca vem, e quando o lobo vem ninguém acredita. É mentira, falsa, que a gente fala mentira, basicamente é mentira, tá? Mas ele tem que ter relação e você tem que dizer sem falar. O título você diz o que tem sem falar o que tem. E tem algumas palavras, existem diversas palavras, mas tem algumas que eu vou falar aqui para vocês que costumam funcionar muito bem com esses gatilhos da curiosidade. Que é você colocar, por exemplo, palavras como motivo, essa é a razão, isso, faça isso, descubra, desse, né? São palavras que quando você acaba inserindo no seu título, elas costumam dar uma instigada, instigar a curiosidade das pessoas, tá? E aí falando do conteúdo, o que tem que ter no teu vídeo, né? O Nutella ele tem que entregar uma ideia.
uma ideia, porque lembra, você tem até 59,9 segundos. Então, não escolhe, não seleciona, não faz vídeos que coloquem duas ou mais ideias, porque ou você não vai conseguir concluir nenhuma delas, ou você não vai concluir uma delas. De um jeito ou do outro, você não vai atingir o objetivo do Nutella, que é conclusão, exposição de uma ideia. Então, ela tem que começar, desenvolver e terminar. Esse é o foco do Nutella. E o Nutella, como ele é 1 minuto, você tem que pegar e colocar um conteúdo massa, uma coisa bacana, seja uma dica, seja um ensinamento, seja uma orientação, seja um ponto de vista, tá? Mas é um conteúdo de qualidade. Se você está tirando ele de um vídeo longo, de um vídeo que você produz de meia hora, 40 minutos, enfim, o Nutella tem que ser os highlights, os pontos fortes, sabe? Os pontos-chave do teu vídeo. É aquilo que tu vai segurar, é o ouro, é a nata da nata, é a cerejinha do bolo que você vai tirar do teu vídeo e entregar para o pessoal, para eles poderem querer produzir mais, né? Querer ter mais, ir lá e buscar e procurar de onde está vindo e te seguir, enfim, e você desenvolvendo tudo isso que eu falei da questão da audiência e da autoridade, tá? E por isso existem duas formas de fazer o Nutella, como eu te falei. Se você está gravando ele de vídeos maiores, ou você retirar ele, os highlights, os pontos mais fortes, mais altos, né? Ou então você sentar e produzir, sentar na bunda na cadeira e gravar um vídeo de 1 minuto, que parece que é mais fácil, mas é mais difícil. É muito mais fácil você conseguir separar uma ideia de 1 minuto de um conteúdo grande, né? E fatiar e fazer os cortes necessários para poder concentrar a ideia, entregar a coisa legal, do que você sentar e conseguir desenvolver uma ideia em 1 minuto. Vai por mim, é muito mais difícil, tá? Você vai gravar 1, 2, 3, 4 vezes, não vai ficar legal, então às vezes você vai ter o dobro do trabalho que você teria de sentar, cortar um pedacinho do texto e fazer as edições certinhas e colocar lá, tá? Um adendo, falando em edições e cortes, quando você estiver separando no Nutella, você tem que deixar a ideia o mais clara possível. Então você pegou lá, o cara desenvolver essa ideia, mas ela tem, sei lá, 1 minuto e meio, não está muito assim. Cara, faz os cortes necessários, se você precisar, você corta. Ah, não, essa ideia não ficou legal, reordena as ideias. Tira um pedacinho, coloca antes, coloca no meio, para que você consiga colocar a ideia na linha de raciocínio muito clara. Não pode ficar dúvida nenhuma, tá? Porque você não vai ter o tempo você vai colocar o vídeo, a pessoa vai escutar e ela precisa entender o que você está querendo passar para ela. Ela não pode ficar na dúvida, não pode ficar nossa, não entendi, ficou meio confuso. Mas isso você vai aprendendo e vai fazendo, né, com a prática mesmo. E por fim, você faz o seu CTA, né, que é a chamadinha da ação no final. Você pode colocar embaixo, se você estiver gravando, sentando para poder gravar, você pode chegar e pedir, compartilha aí, curte, salva, enfim. Ou no finalzinho, você pode criar uma endline, né, fazer uma ediçãozinha de uma imagem e colocar o ícone da pessoa curtir, da pessoa compartilhar, fazer o pedido também na descrição do vídeo. Mas o importante é você fazer o CTA. Qual CTA? Qual chamada para ação? Aí vai depender de você, vai depender do que é critério para você, o que é preferência para você. Mas a dica é o seguinte, não peça tudo. Tá? As pessoas tendem a dar mais quando a gente pede menos. As pessoas tendem a dar mais quando você pede menos. Se você pedir like, comentário, compartilhamento e salvamento, a chance dela te dar uma dessas coisas é muito pequena. Então, foca, pede o que você quer. Por exemplo, se uma pessoa vier te pedir um favor, é mais fácil você fazer o favor para ela se ela pedir 1 ou 2 favores do que se ela te pedir 15 favores. Fala, não, cara, 15 não dá. Escolhe o que é prioridade para você. Qual que é o favor que é prioritário? Então no CTA é isso mesmo. O que é prioritário para você? Prioridade para mim, num vídeo, é compartilhamento. Então pede compartilhamento. No carrossel, é salvamento. Então pede salvamento. Estou voltando lá atrás, mas tá. Então faz o prioritário. Beleza? Isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês nisso daqui. Um abraço. Até a próxima. Valeu!